E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A gente tem falado muito sobre o que Jesus faria em determinadas várias situações, e a gente tem usado bastante as passagens dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João para falar sobre isso, porque esses livros contam a história de Jesus, o ministério terreno. E só que hoje eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria falar sobre a trajetória de Paulo e como Jesus tratou ele com misericórdia. Porque a gente ouve o tempo todo as pessoas falando que Deus é misericordioso, sobre a graça de Jesus. Então, o que é essa misericórdia de Deus? E será que tem como a gente medir ou como a gente entender? Hoje a gente vai falar um pouco disso através da história de Paulo e o que a gente pode aprender com Jesus em relação à misericórdia e aplicar na nossa vida. Então, roda a vinheta! Tem outras passagens na Bíblia, inclusive nos evangelhos, de momentos em que Jesus mostrou misericórdia com as pessoas, como a passagem da mulher adúltera. Mas eu escolhi a história de Paulo porque ultimamente as pessoas elas têm acreditado e falado muito que elas não têm mais jeito, ou não acreditado em uma verdadeira transformação, ou que alguém possa salvar elas. Eu tenho ouvido muito que a minha geração não tem mais jeito, que não tem mais esperança e que nada pode mudar isso. E a conversão de Paulo, ela é a prova de que as coisas podem mudar e de que independente do quão difícil aquela pessoa seja, ou o que ela faça, ou quem ela seja, a misericórdia de Deus, ela não tem limites. Então ela não escolhe as pessoas, ela simplesmente perdoa e ama, sabe? E mostra misericórdia. Tá, mas qual foi essa transformação de Paulo e o que a gente pode aprender com isso? Para quem não sabe, Paulo, ele era um judeu que fazia parte do partido dos fariseus, que era um partido composto por mestres da lei, e eles não concordavam muito com as ações de Jesus e com o que Jesus falava, então eles estavam sempre em conflito ali. E esse partido está bastante presente na Bíblia, inclusive nos evangelhos, fala bastante sobre isso, sobre os mestres da lei e sobre alguns partidos, inclusive os partidos dos fariseus. E o que Paulo fazia antes de ele se tornar um cristão e antes de ele seguir Jesus e ter um encontro com Cristo? Ele perseguia cristãos e colocava cristãos na cadeia. E aí é que tá. Porque você perdoaria uma pessoa, teria misericórdia dela, compaixão, depois dela ter perseguido você, os seus amigos, os seus familiares, depois dela ter colocado pessoas que eram importantes para você na cadeia. É muito difícil da gente mensurar isso, da gente imaginar isso, porque Paulo era a última pessoa que alguém pensaria que poderia levar o evangelho. Paulo era aquela pessoa que as pessoas olhavam e falavam, mas ele persegue cristãos, como que ele vai falar de Cristo se ele está perseguindo as pessoas que estão falando em nome dele? Não fazia o mínimo sentido, mas Deus não trabalha com a lógica. Deus escolhe pessoas, Deus chama as pessoas que a gente nunca pode imaginar, sabe? A gente olha para aquela pessoa e fala, aquela pessoa não tem jeito. Aquela pessoa, Deus vai escolher essa pessoa, Deus vai ter misericórdia dessa pessoa, vai. Porque o amor de Deus é algo que a gente não pode mensurar, é algo que a gente não pode imaginar. A misericórdia de Deus, ela é poderosa para transformar uma pessoa que perseguia cristãos para um dos maiores apóstolos da Bíblia. Ultimamente, as pessoas, elas, principalmente cristãos, mas não só cristãos, a gente passa na rua e a gente vê pessoas em situações críticas, ou a gente encontra aquele familiar e a gente fala, ai, ali, essa pessoa não tem mais jeito. Ou às vezes a gente olha pra gente mesmo e a gente fala que a gente não tem solução. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não desiste de você. E a misericórdia dele é tão grande que pode transformar a sua vida. Então, não sinta vergonha de bater no peito e de dizer, eu sou pecador, porque todos nós somos. E ninguém merece a graça de Deus. Mas a sua situação, ela não pode falar por ela o como Deus ama você, sabe? A sua situação, ela não importa para Deus, porque Deus está olhando o seu coração. E Deus sabe o quanto dói olhar
e ver que as pessoas olham pra você com desprezo, ver que as pessoas olham pra você e falam que você não tem mais jeito, mas pra Deus tudo tem um jeito. A misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande. O amor dele é tão grande, mas tão grande, que não importa o que as outras pessoas pensam, que não importa se você acha que você não tem mais jeito, que não importa se você tá quase morrendo, se você tá quase sem esperança, Deus pode fazer uma transformação. A história de Paulo não parou na conversão dele. Como eu disse, ele virou um dos maiores apóstolos da Bíblia e muita coisa aconteceu. Ele viveu muitas aventuras com Jesus, ele salvou muitas pessoas, ele foi em muitas cidades pregar o evangelho. E foi difícil no começo, as pessoas duvidaram dele, falaram, esse cara aí, pelo amor de Deus, nada a ver. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo, e Deus escolhe as pessoas, como eu disse, Deus escolhe as pessoas menos prováveis, que a gente menos imagina, e transforma uma vida, porque se fosse para todo mundo ser perfeitinho, para todo mundo ser aquele típico religioso, igual os mestres da lei pensavam que tinha que ser, muitas pessoas, na verdade, iam ser escolhidas. Mas Deus trabalha e ele usa as coisas simples para confundir os sábios. Então, assim, acredite na sua transformação. E não importa quem você é ou do jeito que você tá, se entregue para Deus. Porque você vai se surpreender com o que ele vai fazer na sua vida. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero muito que Deus tenha falado ao seu coração. E não esqueça de curtir e compartilhar as nossas redes sociais. Se inscreve no canal do Ministério Independência com Cristo e também no meu canal Dominados por Amor. Curte, compartilha, mande o vídeo para alguém que está precisando dessa palavra, que está precisando ouvir essas mensagens. E fique por dentro de todas as novidades dos canais. É isso, Deus abençoe e que a vida de vocês seja dominada pelo amor de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.